seja bem-vinda. Esse é o programa Lasbru, um programa fora da curva que conecta assuntos que você quer do jeito que você precisa. Eu sou a Bruna Mâncio. E eu sou a Bruna Bartosiak e hoje a gente está aqui com o Dairton. Pode te apresentar, Dairton? Pessoal, meu nome é Dairton Bassi, eu sou fundador e responsável pelo Agile Trends, o principal evento de agilidade do Brasil. Muito legal. E a gente trouxe o Dairton para falar de agilidade, obviamente. Acho que a primeira pergunta que a gente tem para te fazer, agilidade é um assunto que está muito em alta, mas ele é bastante etéreo, né? O que é agilidade, se tu pudesse explicar para quem não conhece? De fato, é um tema bem amplo e esse tema vem evoluindo ao longo do tempo, né? Quando começou a agilidade, esse era um tema muito mais relacionado a como equipes de tecnologia podiam trabalhar de uma forma melhor, mais orientadas às pessoas. Hoje, a agilidade tem muito mais a ver com resultados de negócio, com modelos de gestão mais eficientes, com a forma como as pessoas trabalham e como os líderes impactam as pessoas que estão envolvidas. Então, a agilidade tem a ver com tudo isso. Uhum. E é claro que a gente pode entrar aqui a fundo e entender um pouco mais de todas essas vertentes. Legal. E qual que é a história do Dairton com a agilidade? Essa história é longa. Vamos lá! Já temos vários capítulos nessa história. Muito bom! Eu estou envolvido com agilidade desde quando esse tema começou começou aqui no Brasil, principalmente, e poucas pessoas sabiam sobre isso. Eu me interessei pelo assunto e fiz um dos primeiros mestrados aqui no Brasil no assunto. E por isso, as empresas, as pessoas que tinham interesse nesse momento, lá atrás, não tinha muito para quem perguntar, com quem conversar, então... Eu vi que aquele cara fez um mestrado sobre isso. Tô curioso. Vamos lá chamar ele. Quem que sabe sobre isso aqui? Você vai procurar, não tinha muita gente, então invariavelmente acabavam me encontrando ou encontrando outra meia dúzia de pessoas. E isso, esse foco que eu acabei dando, deu uma profundidade bem grande no assunto e, obviamente, que ao longo do tempo eu continuei envolvido, acompanhando, tive a oportunidade de atuar em diferentes posições mais técnicas, posições de negócio, liderando a implantação de agilidade como membro de equipe, como consultor, em diversas posições, e isso foi, ao longo do tempo, complementando essas experiências que hoje eu consigo olhar por diferentes perspectivas. Então, foi assim que eu me envolvi com a agilidade. Muito bom! Foi sendo a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a se envolver no assunto. Inclusive, academicamente. Mas agora, uma curiosidade, por que tu achou isso interessante, foi atrás lá quando esse assunto surgiu? Bom, a minha formação é em computação, ciência da computação. Terminei a graduação e eu sempre tive um interesse por assuntos mais práticos. Computação tem muitos assuntos teóricos, bastante matemática, eu gosto de tudo isso, mas eu sempre tive interesse em fazer alguma coisa que tivesse um foco no que as empresas fazem, alguma coisa prática. E agilidade foi uma coisa que apareceu assim, se encaixando muito bem, porque tinha esse viés de trabalho em equipe, de como as pessoas podem trabalhar melhores juntas, como ser mais eficiente, e isso acontecia no dia a dia, na realidade das empresas. Sim. Não era só uma teoria. Então isso me chamou a atenção e aí eu emendei a graduação, depois já emendei e fiz o mestrado. Foi isso. Muito bem. E aí, aproveitando até esse gancho, como é que tu acha que a agilidade se diferencia de outras abordagens? Assim, o que tu vê que mais se destaca que é diferente de todas as outras metodologias que a gente equipara e que tem no mercado? Acho que o principal diferencial da agilidade, tem alguns, mas eu vou colocar duas coisas, tá? Uma delas é que não tem uma receita pronta. O jeito que funciona para mim, ou o jeito que funciona na minha equipe, na minha empresa, provavelmente não será o jeito que vai funcionar na sua equipe, na sua empresa ou em qualquer outra. Porque cada um tem que encontrar o melhor modelo de trabalho para o seu contexto. Então, essa é uma característica que... E aí é que
está o desafio. E por isso que a gente precisa de pessoas capacitadas, que entendam do assunto, que consigam implementar isso, porque é uma implementação diferente em cada contexto. É claro que a minha experiência ela pode ser útil para você ter ideias, para você entender, mas a hora que você for fazer na sua equipe, você que vai ter que tomar as decisões, você que vai ter que entender se faz sentido, se é melhor fazer um ajuste para lá, um ajuste para cá, dar mais foco na parte de pessoas, na parte de projetos, onde você precisa ter mais atenção. Então, é muito individual cada contexto, a realidade de cada equipe, de cada empresa. Esse é o motivo, né? E o segundo motivo é que, além disso, a solução que funcionou para mim, ou a solução que vai funcionar para você, ela não é uma solução final. Ela está funcionando, pode estar funcionando agora, mas você... Ela pode mudar. A vida continua. Precisa mudar. Ela precisa mudar. Precisa mudar. Porque se você ficar parado, né, imagina, estamos trabalhando aqui, temos uma dinâmica na nossa equipe, e passou um ano. E a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Será que a gente está fazendo o melhor possível? Errado. Cadê a melhoria do sistema? Exatamente, esse é o ponto, melhoria contínua. A agilidade prevê que exista melhoria contínua no processo, na forma de trabalhar. Porque se a gente parar de buscar essa melhoria contínua, a gente está trabalhando da mesma forma que a gente fazia lá atrás. Imagina, será que, considerando que as tecnologias estão evoluindo, que as pessoas estão aprendendo, que o mundo está mudando lá fora. E que o trabalho está evoluindo também, exatamente, né? A dinâmica. Né? A gente está se conhecendo melhor como time. Claro. Então, agora a gente está fazendo o mesmo que a gente fazia há um ano? Será que a gente está fazendo o mais eficiente possível? O melhor que a gente pode fazer? Se a gente parou, se o modo como a gente trabalha parou no tempo, então provavelmente a gente pode fazer alguma coisa melhor, né? Eu queria que tu contasse em que momento tu também encontrou essa virada de chave de ter Agile Trends, porque tu tem toda essa experiência acadêmica com o assunto, de aplicar no dia a dia, e aí chegou um momento em que tu criou aí esse evento gigantesco, né, que agora ajuda a impulsionar o assunto para muita gente. Como que surgiu o Agile Trends? Acabou surgindo de uma forma muito natural, porque como eu estava envolvido com o tema, eu acabei promovendo eventos menores, né, eventos dentro da própria universidade, com várias outras pessoas, eventos em comunidade, e chegou um momento que eu falei, bom, eu estou em São Paulo, conheço as pessoas que têm feito coisas relevantes, tenho um bom relacionamento com as empresas que estão usando agilidade na época. O que dá para fazer com isso, né? Vamos juntar tudo isso. Não sei o que dá para fazer do ponto de vista de negócios, mas dá para fazer um evento. E foi lá que foi o que eu fiz. Então, sem ter um plano de longo prazo, quero chegar não sei onde... Não era um plano de empreender naquele momento. Não era um plano de... Não, o que dá para fazer hoje? Hoje, com isso que eu tenho aqui, eu consigo enxergar que eu posso fazer esse evento. Então é isso que eu vou fazer. E aí eu coloquei isso em prática. E eu acho que isso já tem um insight aí, né? Se você esperar ter um plano de 10 anos, né? Onde que eu vou estar daqui... Talvez você vai ficar aí um tempo para começar. Vamos fazer, né? Então, eu enxerguei o que estava para fazer naquele momento, vamos fazer. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Foram evoluindo, gradualmente, melhorando. Isso. E só para dar um número, o Agile Trends começou em 2013. Imagina, então, hoje, 10 anos. Fazem 10 anos. Muito legal, né? Então hoje o Agile Trends é um evento grande, é o maior evento de agilidade do Brasil, Sim. Mas também não foi do nada. Isso foi gradualmente acontecendo. E conectado com a agilidade, né? Exatamente. O que era lá no começo não é o que é agora, né? Não poderia ser, né? E agora, depois de 10 anos, tu já parou pra fazer essa reflexão do tipo, nossa, eu criei um evento tem 10 anos. E olhou pra rolou esse momento nostálgico, assim, nesse marco de 10 anos já? Tu já refletiu sobre isso? Às vezes algumas vezes ao longo do tempo, não precisa nem chegar em 10 anos. Mas eu falei, nossa, já fazem vários anos, né? Nossa, eu tô nisso há um tempo. E eu falei, será que é o momento de fazer o quê agora que a gente chegou em 10 anos, né? E a conclusão que eu cheguei que a gente está aqui, o Agile Trends hoje é conhecido porque isso foi construído. Então não preciso ter pressa de falar, agora temos que... Não, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo e, é claro, buscando coisas melhores, buscando gerar mais impacto, buscando alcançar mais pessoas, mais empresas. Essa é a visão que eu tenho para onde a gente tem que ir. Que legal. Legal.
Eu acho também que 10 anos de evento te propiciou também ver muitas coisas diferentes. Contextos de empresas, de pessoas que têm afinidade com o assunto, que apresentam. Quais são, assim, os maiores aprendizados que tu teve observando e conduzindo o evento, assim, a partir da experiência de outras pessoas? Olha, assim, tem muito aprendizado. Assim, Eu imagino! Eu falo que, bom, o evento acontece, a gente acaba reunindo muitas pessoas, né, pessoas de diferentes empresas do Brasil inteiro, e o que acontece muito no evento é as pessoas trocarem experiências, né? Além dos palestrantes que vão lá contar o que eles estão fazendo, compartilhar cases, que é uma experiência super relevante, esta é uma parte do conteúdo, do conhecimento que é compartilhado no evento. A outra parte está nos corredores, no coffee break, no happy hour, nas conversas entre as pessoas que não são palestrantes, mas que têm experiências para compartilhar. E eu, né? Tô em todos. Tá junto. Tô em todos, tô lá no meio. Faz 10 anos que eu tô ali. Eu acabo aprendendo muito em todos, porque em toda vez que tem um evento, eu conheço pessoas novas, revejo pessoas que eu já conheci antes, e, como é que tá, não sei o que estão fazendo de novo, não sei o quê. Então, essa troca me dá muito repertório, muita bagagem, e é claro que isso muitas vezes se estende além do evento, né? Depois, sabendo que você tá fazendo tal coisa, me conta mais depois, né? Então, isso eventualmente gera muitas oportunidades e possibilidades depois. Então, em termos de, pensando em agilidade, o evento me dá uma visão muito ampla do mercado, de o que as empresas estão fazendo, o que está... Quais são os problemas. Quais são as tendências, o que está funcionando, quais são os desafios, quem está conseguindo fazer bem algum tipo de implementação, quem está usando bem certa metodologia, quem eventualmente precisa se conectar com alguém. Então tudo isso, fala com a Bruna, porque ela pode te ajudar nisso. Olha, acho que ali tem uma coisa que te interessa. Que te interessa, então me dá essa visibilidade e para mim é ótimo, porque uma vez que eu também tenho alguma dificuldade, eu sei para quem que eu posso pedir uma ajuda. Isso é ótimo. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo e só vem gerando aprendizados. Além de, acho que tem uma outra coisa aí, que é a gente, né, hoje o Agile Trends tem uma equipe que conduz ali toda a preparação do evento. A gente tem alguns eventos ao longo do ano, então termina um, começa outro, né, e tem várias coisas acontecendo em paralelo, mas pensando em agilidade, essa equipe precisa ser muito ágil, porque a gente não está fazendo uma coisa repetitiva, pelo contrário, todo ano as pessoas esperam alguma coisa nova e a gente também, né? Quer fazer alguma coisa nova, mesmo que a gente eventualmente tenha algumas coisas que são iguais de um ano para o outro, toda a dinâmica é diferente, né? As pessoas são diferentes, tem vários desafios novos ali e a gente precisa, como equipe ágil, ter esse processo de o que a gente vai melhorar, como que a gente pode fazer melhor, o que não funcionou bem, que a gente precisa se ajustar. Então, a equipe do Agile Trends hoje é também um ótimo lugar onde a gente vê a agilidade acontecendo ali no dia a dia. Legal, muito legal. E assim, tu consegue dar um panorama, já que tu falou que acontece em vários momentos, várias coisas em paralelo, tu consegue contar pra gente como é que é essa organização ao longo do ano do Agile Trends, assim, tipo, nessa primeira parte do ano a gente costuma fazer isso, depois a gente evolui para esse evento. Tu consegue compartilhar com a gente pouco? Assim, tem bastante... É um evento grande, complexo, tem algumas milhares de pessoas que passam pelo evento, então só para dar uma ordem de grandeza para as pessoas. E ele é presencial? Presencial. Durante a pandemia, obviamente, a gente mudou a dinâmica, mas desde o ano passado ele voltou para o formato presencial. E aí a gente tem que se preocupar com onde vai ser o evento, porque já não é qualquer lugar que cabe, né, que a gente tem um auditório para 1.000 e tantas pessoas e que comporte, né, todas essas pessoas com a estrutura que a gente precisa. Claro. Então, a gente tem uma arena, que é a Arena Trends. A Arena Trends ela tem palcos simultâneos, onde tem palestrantes apresentando ao mesmo tempo ali. E essa arena é super tecnológica, complexa, a gente tem que pensar tudo isso, como vai acontecer, para que a hora que a gente vai convidar os palestrantes, eu já tenho que dizer, olha, vai ser assim, não sei o quê. Preparar a pessoa para aquela dinâmica. Exatamente. Então vamos lá.
tem que pensar na estrutura, primeira coisa. Tenho que depois pensar em como que a gente vai montar a programação. São palestras, são painéis, o que vai ter ali ao longo do dia. Tu busca saber da comunidade também? A gente faz pesquisas, né? Geralmente, uns 6 meses antes, a gente faz uma pesquisa falando, pô, o que vocês gostariam de ouvir, né? Para as pessoas que foram na edição anterior, para as pessoas que acompanham a Geotrends, a gente não acha que a gente sabe de tudo. Pelo contrário, a gente precisa de muito apoio e ajuda da comunidade, e a gente tem recebido, e a partir disso a gente tem concretizado um espaço para que as pessoas troquem essas experiências, né? Então né, concluindo o que você perguntou, tem essa parte de estrutura, tem a parte de programação, tem uma feira uma área com estandes de empresas, então essas empresas também precisam se planejar para participar, a gente precisa construir esse relacionamento com as empresas. Né? Exatamente. A gente tem um time de voluntários que ajuda o evento, que participa do evento, a gente tem que montar esse time, orientar, preparar e conduzir, né? E aí, a partir do momento que é um time de voluntários, essas pessoas elas vão ter algumas responsabilidades durante o evento, e a gente faz com que essa experiência, para quem participa do programa de voluntários, seja uma experiência em que a pessoa, de alguma maneira, aprenda um pouco sobre agilidade, porque não é só no dia. As pessoas estão envolvidas com uma certa antecedência, então elas participam, sabem de coisas que vão acontecer antes, ajudam, podem dar ideias, podem contribuir, para que no dia ela seja de fato uma pessoa que faz parte do time, e não só uma pessoa que está lá numa função voluntária, uma função como é que eu vou dizer? Operacional. Exatamente. Ela realmente esteve envolvida e contribuindo para chegar lá no dia do evento. Então a gente conduz tudo isso. Eu tenho uma curiosidade que é quase pessoal, assim. Vocês tomam cuidado na curadoria para não reforçar alguns desaprendizados de agilidade? A gente toma bastante cuidado na curadoria. Eu imaginei. Porque a curadoria, assim, eu cuido da programação, né? No final do dia eu sou responsável pela programação do evento. Então, eu olho a parte de curadoria com bastante atenção, pensando em temas, buscando, né, da própria comunidade os assuntos mais quentes, mais relevantes, e a gente também tenta identificar quais assuntos ou quais apresentações não foram como se esperava. Não performaram tão bem. Não foram como se esperava porque não foi conduzido da melhor maneira ou porque o assunto simplesmente já não é mais relevante. Então, alguns assuntos, eles diminuem isso que eu queria saber, foco. Porque a gente vê na agilidade muito ondas. Assim, eu também tenho algum tempo que eu acompanho a agilidade. E aí a gente nota que tem uma sazonalidade, assim, das coisas. Aí surgem coisas novas, obviamente, né? É orgânico e tá evoluindo. Como que vocês fazem esse sensoriamento, assim, do que tá quente para trazer, do que daqui a pouco, assim, esse assunto já não é tão interessante. Ou isso aqui já até já se exauriu. Ou já aprendeu, isso aqui já decantou, o pessoal já entendeu. A gente já pode ir pro próximo nível. A comunidade já amadureceu nesse assunto. A gente pode evoluir, porque eu imagino também que essa seja a intenção do evento, né? A partir do momento que você tem ali a comunidade reunida, você também tem a oportunidade de puxar a régua ali, de falar, a gente já pode navegar aqui pra isso aqui agora. Então, como é que isso funciona? Então, vai muito desse relacionamento com a comunidade, né? De estar em contato com as pessoas, estar em contato com as empresas para saber quais são esses desafios, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Um tema que ainda é relevante. Ano passado um dos temas que eu acho que mais as pessoas tinham bastante interesse. Hoje continua em alta. OKRs. OKRs é um tema relevante nas empresas. Explica para quem não sabe, assim, muito rapidamente o que é OKR. Tá. OKRs significa Objectives and Key Results, que são os objetivos e os resultados chaves que as empresas, as equipes, as pessoas têm, né? Elas definiram, elas construíram para elas próprias dentro da sua organização, para elas conquistarem. Então elas definem objetivos que são motivador, onde a gente quer chegar. Coisas que elas querem alcançar, né?
que tem um foco mais qualitativo, como por exemplo, queremos melhorar a qualidade do nosso produto, Boa. do nosso serviço. É a clássica. Né? E esses objetivos eles estão associados a Key Results, que são entregáveis concretos. que são indicadores, são quantitativos, né? São métricas, você pode associá-los a indicadores e a métricas. Legal. Como, por exemplo, beleza, como que você mede qualidade? E aí? Quantidade de reclamações, pode ser um indicador de qualidade, quantidade de devoluções, Uma nota de satisfação. NPS. Então, você associa qualidade que não é tão facilmente mensurável, ou eventualmente não é mensurável por um número, a Key Results que são mensuráveis. Legal. E aí tu percebeu que isso ainda... Este é assunto um assunto relevante ainda para as empresas. Por quê? Legal. Porque não é uma coisa que a gente vai lá, fizemos, pronto, tá não funcionando. É trivial. Não é trivial, para começar não é trivial, e mesmo depois de definido, fazer isso funcionar... Tem que evoluir. Precisa de um acompanhamento, disciplina, precisa que as pessoas se engajem. Então não adianta eu querer fazer, eu tenho que envolver as pessoas da minha empresa, porque não é só eu que vou construir esse OKR. Sim. São todas as pessoas que vou construir e que vai fazer ele se tornar realidade. É todo mundo. Então a gente precisa envolver as pessoas. Então é um desafio grande, relevante para as empresas. Então esse é um tema que... Tem algum outro exemplo? Eu adorei esse exemplo. Porque é isso mesmo, O OKR alguma outra coisa que tu veja assim que evoluiu e mudou, que tu acha que agora é tendência, tá surgindo, a partir da experiência que tu enxerga nesse mapeamento? Tem vários assuntos relevantes. Tem um que também não sai de moda, muda de nome, mas é liderança, gestão de pessoas. Passou por Management 3.0, que foi um tema que ele surgiu já há alguns anos, teve em alta, diminuiu, subiu e tal. É interessante, né? E hoje eu não vejo que Management 3.0 é um tema em alta, mas liderança, gestão de pessoas... Mudou de nome. É um tema que precisa ser entendido por qualquer pessoa, seja ela um líder ou não. Legal. Porque se você trabalha numa equipe e você não entende gestão de pessoas, você provavelmente vai ter dificuldade de se relacionar com seus pares. Então, ter noções desse assunto vai te ajudar a atuar melhor com um membro de equipe, com a sua equipe. Muito bem, excelente. Bom, aí o que eu queria perguntar? Como que você percebeu que a agilidade era de fato um diferencial para negócio? Porque tu falou que era algo que tu conseguia colocar na prática e tudo mais. Eu entendi que teve toda essa tua parte de aprendizado, de aprofundar, mas a gente sabe que tu tem muito repertório, muita experiência de fazer essa conexão de fato ali na prática. Então eu queria que tu contasse pra gente quando e como que tu viu que a agilidade pode fazer essa diferença no negócio mesmo. Tá. Eu percebi claramente isso quando você compara a forma como você conduz um projeto de uma forma ágil e de uma forma tradicional, como era feito antes de agilidade. Como você fazia um projeto antes? Você ia lá, fazia o seu plano e depois executava, eventualmente você fazia um ajuste aqui, mas tinha um esforço grande, especialmente na área de tecnologia, que foi onde isso surgiu e onde eu estive envolvido por... Né, e ainda estou por muito tempo. Não estou. Né? Era esse o formato. Temos que construir tal software. Então, como é que é? Então, vamos fazer o plano. A gente tenta prever tudo, né? Tenta prever tudo e depois a gente constrói. Você leva vários meses aqui, vários meses ali. E qual que é o problema disso? Tem vários, né? Vou falar só dois. O problema é quando você chega lá na frente, talvez não seja mais aquilo. Ai, meu Deus. Né? Vocês estão vendo aí, o mundo está mudando todo dia. Todo dia tem uma novidade aí, uma ferramenta nova, uma coisa nova. O concorrente faz alguma coisa, o dólar sobe, o dólar desce. E a política e tal. E aí, imagina que você fez um plano hoje para daqui a um ano. Ou seja, daqui a um ano você vai receber aquele software, aquele projeto, aquele produto, alcançar aquele resultado. Chegamos lá no que a gente previu há um ano atrás. Qual a chance disso ainda ser exatamente o que você... Nossa, não tem bola de cristal que preveja um ano. Tu sabe que essa é uma máxima, né? Que eu falo nas minhas sessões, assim. Eu falo assim, nossa, engraçado. Eu esqueci de acessar a minha bola de cristal. Só um minutinho que eu vou aqui comprar ela ali, porque eu
eu esqueci que eu precisava desse artefato pra trabalhar. Sabe assim que você fala? Gente, tem certas coisas que acontecem que as pessoas perguntam pra gente como se a gente pudesse dar essa resposta, né? E eu tenho certeza, vocês dois que são bem mais envolvidos em agilidade nesse tema do que eu, mas assim, eu até queria perguntar mesmo, isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas também têm um pouco, se apoiam na metodologia pra ter essa confiança, essa segurança de algum jeito, vocês não acham? Eu acho que era um pouco assim, inclusive com os métodos tradicionais, que é o que o David estava falando, assim, criar um plano, tentar prever tudo, e aí chega lá no final, putz, mudou, tudo mudou, né? Assim, é muito difícil, o mundo muda e no meio do caminho acontece muita coisa que a gente não conseguiu prever. Então, eu acho que as pessoas buscam uma falsa segurança. Que essa segurança, na verdade, ela não existe. E aí eu falando pessoalmente, depois eu quero que tu fale também. O que me apaixonou na agilidade é que o saber se adaptar é muito mais importante. E a forma que o ágil faz a gente pensar faz com que a gente tenha muito jogo de cintura para manobrar. E manobrar faz parte do que está previsto. A manobra está prevista. Então, para mim é uma mudança de pensamento muito grande. Em vez de a gente se prender na previsibilidade, tu se prende no que, olha, vai mudar, só que eu sei como agir quando as coisas mudarem. Isso. E isso é muito difícil para as pessoas. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Sem dúvidas. Quando você tem um processo definido que diz, olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, as pessoas estão lá para executar o processo. Quando não dá certo, eu fiz o que tinha que fazer, fiz o que estava escrito no processo. Lavei minhas mãos. A culpa não é minha. A culpa não é minha, eu fiz. Ou então, tem um outro exemplo que é outro problema que é muito bom. Em agilidade, as pessoas todas têm um grau muito maior de autonomia. Então você não tem o chefe que diz o que cada um tem que fazer. As pessoas entendem o problema e elas têm que ter essa autonomia para construir uma solução para ele. Claro. Certo? Dessa forma, quem é mais responsável? As pessoas são muito mais responsáveis pelo atingimento do objetivo ou não. Então, não tem mais esse negócio do chefe falar, não, você fez isso, você faz isso, você faz isso, não sei o quê. E aí, deu errado. Aí eu falo, mas eu fiz o que você pediu. Né? Então, a hora que a gente muda essa forma de encarar o trabalho, as pessoas têm que mudar a forma como elas se veem e se colocam ali. Elas têm que sair dessa posição de executoras de tarefa que alguém definiu ou alguém pensou por que aquilo deveria ser feito ou não, e elas têm que assumir um papel muito mais de responsáveis pelo atingimento do objetivo. E aí é onde as pessoas têm que deixar de se apoiar na metodologia ou no processo. Elas têm que entender que a agilidade não é a solução que vai resolver sozinha. É uma forma de trabalhar que dá mais autonomia e mais liberdade para que as pessoas conduzam e se tornem responsáveis pelo sucesso. Porque se as pessoas não estiverem engajadas, não vai entregar nada. Né? Não é só agilidade. É agilidade que te dá a forma de trabalhar e a forma de pensar. É isso. Mas tem que ter comprometimento. Porque se não tiver comprometimento e eu não me sentir responsável, não vai acontecer nada. Justo. Tu sabe que eu quero que tu responda isso, por mais que tu deve ter respondido isso milhões de vezes. As pessoas que não têm tanto contato confundem muito isso, né? Sobre, daqui a pouco assim, é Scrum. Enfim, né? Tudo isso, teve uma época que tudo era Scrum. Agilidade é Scrum. Mas não. O que tu pode dizer assim para as pessoas que ainda acham que a agilidade é um método específico, né? E não conseguem fazer isso que tu falou, assim, introjetar quase uma forma de pensar e de agir diferente. E os métodos vêm e vão. É isso? O que tu poderia dizer, assim, para desmistificar isso? Eu tenho uma analogia boa para isso. Ai, adorei! É o seguinte, agilidade é uma forma de pensar e existem vários métodos ágeis. Né? Scrum é um deles. Que ele é adequado para resolver um tipo de problema. Né? Então tem alguns projetos, algumas situações que são Scrum, é uma boa aqui. Mas vão ter outros que não vai funcionar. Então, só que existem outros métodos ágeis. Inclusive, não vou aqui ser só uma pessoa, não sou radical.
tem coisas que a agilidade não é bom, você tem que ir para uma metodologia mais tradicional para resolver. Então, qual que é a analogia? Você precisa ter uma boa caixa de ferramentas. Scrum é um martelo, você tem que ter uma chave de fenda, você tem que ter um alicate, você tem que ter várias ferramentas. Por quê? Os problemas do mundo real não são sempre os mesmos. Cada dia tem um problema novo. E você precisa ter, hora que você fala, opa, isso aqui não vai ser o martelo que vai resolver. Você tem que sacar uma outra chave de fenda, chave pelo amor de Deus. E aí você vai lá e com essa outra ferramenta você consegue conduzir de uma forma melhor. Então, o que é importante? É a gente se preparar e entendermos essas metodologias, porque a gente não sabe quando que elas vão ser úteis. A gente precisa estar preparado para os problemas que vão aparecer. Ai, eu amei. Essa analogia é ótima, né? Tu quer apertar um parafuso na parede com um alicate, não vai dar certo. Você vai crescer Não, na verdade, assim, até pode dar, tu vai dar um jeito. Mas tu vai sofrer. Mas tu não tá usando a ferramenta certa para aquela dor, certo? E eu acho que essa é a beleza do evento também, porque amplia o repertório das pessoas de uma maneira muito leve. Não vai precisar fazer um curso, tirar uma certificação. Daqui a pouco tu ouvir a experiência já é o suficiente. Exatamente. Né? A gente dá muito esse foco de convidar as pessoas para compartilharem as experiências delas, os cases delas, o que elas estão fazendo lá nas empresas delas. Então, o que a gente tem na programação do evento não são palestrantes contratados, o cara que vai lá fazer uma apresentação inspiracional. Não. Ou comercial. A gente convida os gestores, as pessoas da equipe, quem tá fazendo, executivos, as pessoas que estão no dia a dia e estão lá. Fala, olha, qual que é a solução mágica para todo mundo? Não sei. O que eu vou falar para vocês é o que a gente fez lá. A minha experiência o que eu fiz lá na minha empresa. Aconteceu isso deu certo, isso deu errado, a gente resolveu assim, chegamos a esse resultado. Em geral é isso. E aí, quem está assistindo tem a possibilidade de falar, pô, legal, pegar essas ideias, guardar e ter os seus insights para resolver os seus próprios problemas. Na minha empresa parece que acontece isso também. Será que funcionaria lá? Aí você chega no dia seguinte, o objetivo que nosso é dar para as pessoas repertório para que no dia seguinte elas já tenham coisas novas para experimentar, para testar. Vai funcionar? Cada um tem que descobrir na sua realidade se vai funcionar ou não. Sim. Né? Então, as pessoas saem do evento com muitas ideias, isso eu posso garantir. E eu quero que tu desmistifique outra coisa. Tu tem muito esse background de tecnologia. Agilidade é só para tecnologia? Então, com certeza, a agilidade não é só para tecnologia. As áreas de tecnologia, elas usam muito a agilidade porque foi onde isso surgiu. Né? E aí é natural que as empresas de tecnologia e as áreas de tecnologia estejam bem mais avançadas no uso de agilidade. Mas a agilidade serve para qualquer equipe que faz um trabalho que não é um trabalho repetitivo, um trabalho fabril, por exemplo, onde você tem que todo dia fazer se você trabalha numa linha de produção. Provavelmente não vai ser o Scrum que vai ajudar ali. Né? Dá para usar ideias ágeis ali, até porque, por exemplo, se a gente pegar a Toyota implementou Lean, várias, né? exatamente, muitas ideias aí vêm de linhas de produção. Mas se você pega uma equipe com pessoas com habilidades diferentes para planejarem, executarem e a cada sprint, a cada ciclo e fazerem uma entrega nova, certamente isso não é a realidade de uma linha de produção. Entendi. Então, qualquer problema complexo que tenha entregas conjuntas e multidisciplinares se beneficiariam de alguma forma. Não necessariamente multidisciplinares. Você pode pegar, por exemplo, pega um RH de uma empresa. Ah, boa. Tem várias responsabilidades associadas ao RH. As pessoas dentro do RH têm papéis e atuações diferentes ali. Mas elas podem trabalhar como uma equipe para entregar as responsabilidades do mês. Mas não tem o OKR que a gente falou agora há pouco. Exatamente, assim, tem o OKR do RH da empresa, assim como as áreas de tecnologia têm os seus OKRs. E essas pessoas aqui, elas aqui dentro do RH não tem uma variedade altíssima de perfis, mas tem pessoas com experiências diferentes. Tem a pessoa que tem mais experiência em folha de pagamento, a pessoa que tem mais experiência em benefícios e tudo mais, e essas pessoas precisam colaborar para que, no final do mês, todas as responsabilidades com os colaboradores, com o governo, com a empresa de uma forma geral, sejam realizadas. E não é só a partir de um esforço de uma pessoa ou das pessoas individualmente. Elas precisam
né, se ajudar para que isso aconteça. Precisa ser conjunto. Precisa ser conjunto. Legal. Bom. E aí, bom, agora, então aproveitando até esse exemplo que tu deu do RH, assim, né? Enfim, de outros pontos de vista, né? Qual que tu acha que é o maior desafio que as pessoas enfrentam quando elas começam nessa jornada de agilidade? Então, a gente já tá falando aqui de até de situações, né? As pessoas vão lá no evento, muita gente se beneficia por essa troca, mas para quem tá começando, tá tateando e, enfim, quer colocar isso em prática ali, quais são os principais desafios que tu enxerga nessa tua vivência que essas pessoas têm hoje em dia? Acho que assim, como a gente falou, é um tema amplo, né? Uhum. Que envolve várias áreas. Mas eu acho que o maior desafio é a pessoa entender um pouco dessa mentalidade que está por trás. E como é que se entende? O melhor jeito é trabalhando numa equipe. Então, aí como a dica que eu poderia dar para quem quer progredir nessa carreira, busque alguma oportunidade que te dê chance de trabalhar numa equipe ágil. Talvez você não seja o agilista, né? Mas se você for um membro da equipe que vai interagir com outras pessoas, trabalhando numa dinâmica mais ágil, isso já vai te dar experiência para que, numa próxima oportunidade, você seja um Agile Coach, um Scrum Master, um PO, que são papéis que pessoas que executam ou que assumem esses papéis precisam ter um entendimento muito maior de agilidade. Mas como é que você vai chegar nisso? Você vai ter que participar, vai ter que ver isso acontecendo, lidar com pessoas ali, e eu acho que essa experiência ela pode ser muito, muito importante. Dando uma experiência minha mesmo, porque na época que eu era consultora, eu tenho um background de engenharia e gestão de projetos. Ou seja, oposto à agilidade. Eu tinha já isso aprendido e era isso que eu usava como referência para eu trabalhar, né? Mesmo prestando serviço ou nas empresas nas quais eu trabalhei, estava tudo certo. E daí eu comecei a perceber de fato essa mudança nas empresas que eu estava prestando serviço. E daí me acendeu uma luz, porque eu prestava serviço, às vezes, como pessoa externa dentro de um time, ou às vezes mesmo acompanhando de fora. Então o time rodava ali dentro da empresa e eu era quase um satélite ali, né, que fazia alguma tarefa numa agilidade diferente para entregar para que eles conseguissem aprofundar internamente. Então era meio mais ou menos essa dinâmica. E aí eu lembro que uma das coisas que me fez voltar para o mundo corporativo era porque eu queria viver isso mesmo. Olha só! Então, e eu falei assim, ó, e até hoje, assim, eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque se não fosse, eu estaria muito defasada. Porque uma coisa é tu aprender na teoria. A gente, assim, fala isso de todos os dias das nossas vidas. Pra tudo. Pra tudo, né? Então, assim, uma coisa é tu aprender na teoria, outra coisa é tu viver na prática. E aí eu lembro que quando eu comecei a viver essa experiência e, de fato, ver a agilidade acontecer, entender quais são as dinâmicas dos sprints, olhar as formações dos times, enfim, toda essa dinâmica que é a agilidade, né? Olhar, não era só uma metodologia, né? Uma ferramenta, era o conjunto das coisas. E outra coisa também importante que você me fez lembrar é que muitas vezes quando eu dava aula, assim, essa era a pergunta de toda a aula, era: como é que funciona o time? Onde você trabalha? Aí eu ia lá e mostrava a configuração. Mas aí eu lembro que da primeira vez eu expliquei até com um tom do tipo, isso precisava, assim, ó, é isso que precisa repetir. Só que não, né? Aí depois na segunda vez, aí já vieram outras perguntas, né, nesse meio do caminho, e eu fiquei assim, né, não, eu só tô contando pra você, tanto que depois eu comecei até a adotar esse tom, do tipo, olha, gente, eu estou contando como funciona aqui nesse local onde eu trabalho. Não é verdade absoluta, onde você trabalha provavelmente é diferente, tem uma dinâmica diferente, mas a gente funciona desse jeito, né? E tem seus erros e seus acertos, e a gente tá nessa. Então, eu acho que tudo isso que tu contou de desafios, resumindo assim, o que eu tô aprendendo contigo mesmo, era de essa flexibilidade e de como que a gente consegue colocar em prática
e de desassociar, né, a teoria engessada que a gente vê em muitos lugares e que, de fato, é a vertente da teoria ali mesmo, né? Ela precisa te dar esse gesso, entre aspas, para que tu entenda... É a segurança, né? O começo, meio e fim ali da lógica, né? Mas que no final do dia, eu acho que o profissional, ele também tem esse amadurecimento, né? De tu entender que tu precisa pegar aquilo e depois amassar, sovar bastante esse pão, e aí tu vai ver qual que é o pão que vai sair ali na hora, né? Se ele funciona, se é o sabor que todo mundo quer, se não, se precisa mudar. O que eu vejo tem a parte prática que a gente falou aqui, que eu acho que ela é bem importante, mas a teoria é que te dá a base para saber, né, nesse momento de evolução, nessa fase de evolução, que é no dia a dia, as coisas estão mudando constantemente. Mas essa mudança, para que lado é? E qual é o lado que torna a coisa mais ágil ou menos ágil? Se você não tiver essa base, essa teoria, é como se você não tivesse uma bússola que te diz, olha, não sei exatamente como eu não sei, mas eu sei que é para lá, eu sei que é por aqui. Ou seja, eu sei que é empoderando as pessoas e não criando um modelo mais centralizado de tomada de decisões. Então, isso é um exemplo de como a gente pode se guiar para tomar as próximas decisões. Tu sabe que eu tenho quase que uma impressão que no começo, quando as pessoas estão entrando nesse universo, elas ficam muito presas a uma metodologia by the book, ou, sabe, a seguir uma receita de bolo. E conforme tu vai ganhando experiência, tu vai te libertando disso. Eu acho que é muito esse sentimento, Bru, assim, talvez esse seja um desafio que as pessoas tenham mesmo, de ter essa ansiedade por seguir algo, porque as referências prévias precisava seguir algo, entendeu? E na verdade não precisa. Exato. É bem comum mesmo, é bem comum não acontecer isso, né? As pessoas, elas querem, elas precisam de algo para como referência. Isso. E leva um tempo para ela se sentir segura para falar, tá bom, agora consigo ir sozinho, consigo andar experimentar. Sozinho. Vamos por aqui, tô seguro. E tem um outro risco aí no meio. É que em geral acontece antes desse momento em que ela realmente está preparada para seguir e inovar e buscar coisas novas. Que é logo no começo, entende um pouco e já acha que sei virou tudo. Especialista. Aí, já vou começar a escrever nas pedras. Aí fala, não, pronto. Agora, mas é que a gente... Mas agora eu tenho certificado. O nosso caso é diferente, o nosso caso é especial, porque, percebam, todos os casos são diferentes, todos os casos especiais. Até onde eu entendo, não existe caso igual. E aí as pessoas usam isso como argumento para falar, por causa disso... Licença poética. Exatamente, por causa disso a gente... não vai usar isso, vai usar aquilo, vamos mudar tudo. Mas é logo naquele momento que ela não tem nem noção do tamanho do problema que tem na frente dela. E aí já quer mudar tudo, e aí é onde a coisa não funciona de fato, porque você tentou fazer uma coisa ali muito, talvez, não era o momento ainda para mudar. Era mais importante... Precisava observar primeiro, testar, ver um time. Ou seguir ali uma coisa by the book para você ter uma base para falar, olha... vamos agora evoluir isso aqui, porque a gente sabe que desse jeito melhorou um tanto. Dá para melhorar muito mais? Dá, mas se você não tiver uma referência, você não vai ter como evoluir em alguma direção. E daí, Tom, 10 anos, fora antes disso que tu já trabalhava com agilidade. Tu viu muita coisa evoluir, muita coisa subir, muita coisa descer, que nem a gente já comentou aqui. O que tu enxerga como o futuro da agilidade? Para onde que o assunto está indo? Bom, esse eu acho que é um tema bem relevante as pessoas estarem de olho, porque eu vejo que a agilidade já não é mais um assunto só de tecnologia. E a agilidade está indo para o negócio. Então, não importa mais o método. Daqui a pouco, se é Scrum, se é o que quer que seja... é safe. Ou é Kanban, ou é o que quer que seja... não importa mais, o que importa é qual é o resultado que a gente está chegando, e aí é resultado para a empresa, do negócio, não é só, entregamos o projeto conforme o planejado, no prazo, não sei o quê. Se aquele projeto não deu resultado, não foi o objetivo atingido, você fez uma parte ali, mas ainda assim entregar um projeto
é uma atividade meio, não é fim. O Sim. fim é o negócio, a empresa, o posicionamento, a marca, tal. Isso é nessa direção que eu vejo que as pessoas precisam se preocupar, né? Então, o time, todos os times, né? E isso é um desafio não só para as pessoas, é um desafio para as empresas. As empresas conseguirem envolver todos os times, todas as pessoas, para que elas tenham uma responsabilidade sobre o que ela está envolvida, mas uma preocupação com esses objetivos maiores da empresa. Né? E é um desafio grande isso, que ainda não, eu diria que falta ainda bastante para o mercado trabalhar dessa forma, mas é para esse lado que eu vejo que a agilidade se envolvendo cada vez mais com o negócio. E como é que tu acha que as pessoas podem se preparar para quando esse momento chegar? Essa é uma boa pergunta. Para esse momento de agora, né? Porque eu nem diria que é algo que ainda vai acontecer, porque eu já vejo que já estamos nesse momento. Então, o povo quer saber, assim, o resultado muito do que tu tá falando, né? Eu quero, não importa mais o meio, eu quero qual é o ponteiro que você tá mexendo. Então, como que tu acha que as pessoas podem se preparar, ou, enfim, qual é o assunto, ou como, ou aonde elas podem se preparar para isso? Legal. Eu acho que, assim, tem duas coisas aí. Uma que é isso que você falou, né? Como que eu me preparo para esse momento, quando isso acontecer na minha empresa? Você pode ser que você precise se prepare, mas melhor do que isso é você fazer este momento acontecer mais cedo. Olha! Se antecipe. Seja você a pessoa que vai fazer a sua empresa chegar nesse modelo de trabalho. Porque se você ficar esperando, veja só, eu vou ficar esperando, seguindo, tá né? todo mundo aqui esperando que venha o Messias mudar aqui, né, que tenha, ou que seja o CEO que decida fazer. Não, o CEO vai tomar essa decisão para impactar a empresa inteira quando ele tiver clareza de que esse é o melhor caminho para a empresa, né? E aí vai ser em dois momentos. Ou quando todo mundo já está fazendo e aí ele tem que correr atrás, ou quando ele tem evidências de que a própria empresa consegue seguir dessa forma de uma maneira melhor, né? Com resultados melhores. E quando que ele vai ter essa segurança, essa evidência? Se você conseguir fazer iniciativas internas, pequenos experimentos. Porque aí, se você conseguir conduzir na sua equipe, no seu time, com um grupo pequeno, daqui a pouco você ganha massa crítica, se você envolve outras pessoas, envolve outra equipe, leva para outra área, traz mais alguém, não sei o quê, e você consegue gradualmente fazer com que esse processo impacte a empresa inteira. E aí você fez uma transformação, um processo de mudança natural, que foi uma evolução. Não vai mudar de um dia para a noite, não vai chegar agora para tudo isso que a gente está fazendo e vamos colocar agilidade aqui porque está todo mundo usando. Não vai acontecer por um motivo simples. As empresas que estão aí, elas estão aí até hoje, chegaram até aqui por mérito. E ninguém vai falar, joga tudo isso aqui fora. Tem um legado, tem um modo de trabalho aqui. E você não vai ignorar tudo isso para colocar a metodologia da moda lá. Então, o modelo mais natural para trabalhar de uma outra forma é de maneira evolutiva, porque senão você coloca o negócio em risco. Né? Então, não vai, em termos práticos, não vai acontecer. E aí, então, a minha dica é: tente promover as mudanças e você não precisa ser o revolucionário, tá? Não estou instigando ninguém aqui a ser a pessoa que quer causar uma revolução na sua empresa. Você tem que fazer isso mostrando valor, né? Trazendo as pessoas para perto, mostrando por que é melhor, qual vai ser o benefício, fazendo experimentos, né, com responsabilidade. Você não precisa colocar um projeto crítico para fazer experimentos. Você vai com coisas ali que você eventualmente não vão ter aprendizados, nem tudo vai dar certo. Mas você tem que identificar isso, porque aí, a hora que você faz isso de maneira pontual, com pequeno impacto, quando você erra, não é um problema tão grande. Quando dá certo, isso dá confiança e dá credibilidade para que essa iniciativa ganhe mais força dentro da empresa. Então a minha sugestão é, faça isso, né? Seja a pessoa que puxa. E número 2, se exponha a situações em que você vai sair da sua zona de conforto, que você vai sair daquelas coisas que você faz todos os dias. Sim, essa é outra coisa também que a gente tem ouvido bastante. E isso pode ser dentro da sua própria empresa, se envolva com um projeto novo, se envolva com uma iniciativa nova da empresa, ou
se exponha a situações novas que vão te dar insights e visões diferentes. Vai participar de um evento, Vem para Agile Trends, sem dúvidas, mas você pode participar de um meetup, você pode participar de uma comunidade, você pode participar de um evento online assistindo, daqui a pouco você está lá perguntando. Isso. Você pode fazer coisas que vão te expor a conteúdos, experiências e mostrar que o jeito que você está vendo todos os dias lá na sua empresa é o jeito que a sua empresa trabalha, mas existem muitas outras possibilidades ali e você só vai enxergar novos modelos que vão funcionar dentro da sua empresa a hora que você tiver contato. Então, seja voluntário, né? Não é seja voluntário a coisas, porque isso é que vai te dar repertório, bagagem e segurança para testar na empresa. Coisas, porque argumento também, né? E argumento. Que você viu funcionando, você fez uma coisa acontecer. Fiz isso, não deu certo. E fiz isso e deu certo. Olha, nesse contexto, nesse recorte, funcionou. A gente pode testar e ver se nesse recorte também eu usava muito isso que tu falou, Dayrton. Às vezes eu ia para eventos ou coisas de comunidade para dizer, sabe que na empresa tal tem esse problema e fizeram assim e deu resultado. Sabe, a gente não testa. É isso. É um argumento, exato. Quer um outro exemplo? Vai fazer um projeto social. Ótimo. Projeto social, você está ajudando as pessoas, você está lá no modelo, né, que algumas coisas não vão dar certo, você vai ter que ajustar no meio do caminho. Sim. E você está aprendendo. A gente tem um quadro final que chama 5 dicas. Tá preparado? As 5 dicas são, a gente quer que você dê 5 dicas para impulsionar o seu negócio com agilidade. Uhum. Você vai dando as 5 dicas e eu vou contando. Ou se você quiser, já pode ir contando. 5 dicas para impulsionar o seu negócio com agilidade. Vamos lá. Bom, a primeira dica é busque no seu negócio melhoria. Com certeza existem várias oportunidades. Como que eu faço? Pergunta para as pessoas. Então essa é a minha primeira dica. Pergunte para as pessoas do seu time, da sua equipe, o que elas fariam de diferente, de melhor. Então, dica número 1. Dica número 2. Experimente alguma coisa nova. Tá? Isso não precisa... Você pode propor, você pode ir atrás, ver o que outras pessoas estão fazendo, experimente. Porque se você não experimentar, você não vai descobrir quais são as coisas que podem te ajudar. O que mais? Vai no Agile Trends. Tá bom. Uma terceira dica. Eu não queria dar uma dica tão enviesada, mas vai no Agile Trends, porque vai ser a melhor, assim, sem dúvidas, a melhor oportunidade do ano para você ver o que está acontecendo no mercado. Tem todo ano. Tem todo ano. Mas, assim, você não vai ter uma outra oportunidade do ano, só do ano que vem, abril de 2024. Vai ter de novo. Aí você pode se programar também, mas é uma oportunidade para conhecer pessoas, construir relacionamentos novos, trocar experiências, ver o que outras empresas estão fazendo. Tudo que a gente falou aqui vai ter lá, concentrado em alguns dias, as pessoas vão estar todas lá, e é diferente de ouvir uma apresentação pela internet. Fazer um curso. O curso, acho que tem, eventualmente, uma programação mais estruturada. Lá você vai ter as pessoas trocando experiências. Eu acho que essa pode ser a tua terceira dica, inclusive. Busque troca de experiência com outras pessoas. A quarta. Então essa é a quarta já. Essa é a quarta já. E aí, vou até dar a dica mais estruturada. Coloque uma meta para isso. Olha! Por exemplo, conheça 5 pessoas novas nessa semana, na próxima semana. Legal. Isso é legal. Você fica aberto, solto, né? Você fica solto, tá bom, troca experiência, tá bom, a hora que eu tiver uma oportunidade eu faço. Agora, se a gente colocou uma meta, colocou número, colocou data, é o KR. Assume o compromisso. Agora você tem que fazer até daqui uma semana, você tem que ter conhecido 5 pessoas novas. Pronto, se vira. Pede indicação, conversa com alguém no café, conversa com alguém no vai no LinkedIn, sei lá. Manda uma mensagem. Isso. Né? Busque isso, senão não vai acontecer sozinho. E quinta dica, vou colocar mais um desafio. Ajude alguém. Se você ajudar alguém, é uma forma de você pensar num problema novo. Olha! Porque se você tá lá só pensando nos seus problemas, Claro.
são os problemas que você já tem, que você está acostumado, tal. Eu amei essa dica. Agora, você falou, Bruna, será que eu posso te ajudar com alguma coisa? Me conta os teus fala um problemas. desafio seu aí. Isso. Aí ela vai me trazer um problema, uma coisa que não tá na minha. E aí eu talvez traga uma ideia que para ela é nova, porque eu não tô inserido ali, e para mim é um vai ter uma exercício. aprendizado, porque eu vou ter que entender esse contexto, vou ter que entender essa situação que ela tá colocando, e vai gerar um aprendizado. Ainda posso dar um insight para ela, né? Talvez ela resolva o problema a partir do que eu falei. Ganhando. Né? Ganha. Exato. Total. Tá. Muito bom. Excelente, viu? 5 dicas preciosas. A última, então, amei. Muito bem, obrigada, muito mesmo, pelo teu papo. Foi, assim, aprendizado do começo até o final. Espero que você tenha gostado também, tá Eu bom? gostei muito. Obrigado, Vamos aproveitar e chamar o pessoal pro Agile Trends. Venham Isso. pro Agile Trends, né? E obrigada de novo, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Pessoal, acabamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 E aí, você curtiu esse episódio? Então curte, compartilha e lembra que aqui na descrição tem um link que vai te dar 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia. Além disso, você também pode conferir o MBA consultivo, que é uma baita oportunidade para que você possa trocar esse desafio que você está vivendo, eu tenho certeza na tua realidade, com os professores do MBA. Eu te espero, viu? Vem!